vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para a gente iniciar o nosso dia bem com as últimas notícias do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. E galera, muita coisa para falar, programa recheado hoje. O Vasco enfim confirmou o seu novo técnico para o ano de 2022 e trata-se de Zé Ricardo. Zé Ricardo volta ao Vasco após 3 anos da sua última passagem no clube. A gente vai falar disso, vai falar da montagem da estrutura do futebol para ajudar o Zé Ricardo a trazer o Vasco para a Série A em 2022 e vai falar sobre as últimas especulações de jogadores que viriam para ajudar o Zé Ricardo nessa batalha de trazer o Vasco de volta para a elite, galera. Então é isso, você que está chegando aqui pela primeira vez, Amo Vasco TV, é aquele canal que traz as últimas notícias do Vasco, traz opinião e faz vários sorteios para quem é inscrito no canal e para quem é membro / apoiador também. Então, se você não é inscrito, não dá mole, e é de graça, botãozinho vermelho e branco aqui embaixo, já aperta o botão inscreva-se, vai ali do lado do sininho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E como é que faz para participar, né, desses sorteios? Inclusive, hoje é dia de sorteio. O Bigode, hoje à noite, vai estar aqui com uma live especial para fazer o sorteio de uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter. É isso, galera. É uma por semana e ainda tem um monte de chance de ganhar, inclusive uma viagem ao Rio de Janeiro, meu irmão. Meu irmão, para conhecer o São Januário num dia de jogo, fazer aquela pré na Barreira. Vasco ganhou, fazer aquela pós também, com tudo pago pela Amo Vasco TV, meu irmão. É hotel, é passagem, translado, meu irmão, tudo na faixa para quem é membro do canal. Como é que faz para participar, Caveira? Vai na descrição do vídeo, ali tá tudo explicadinho, mas o mais importante, tem que ser inscrito no canal. Beleza? Vinheta tá vindo e eu já tô voltando para iniciar essa resenha. Então é isso, galera. Vamos iniciar essa resenha, né? O Vasco, enfim, anunciou o início da reestruturação do futebol para 2022. E anunciando seu técnico, galera. Trata-se de Zé Ricardo, como a gente já vinha trazendo aqui durante a semana. O Zé Ricardo, enfim, acertou, né, a sua pendência lá no Catar e vem para ser o novo técnico do Vasco. Já está trabalhando com o Salgado e o Zé Ricardo que volta ao clube depois de 3 anos, depois daquela passagem em 2017-18, né? Chegou em 2017 com o Vasco muito mal no campeonato, quem lembra, né? Quando o Zé Ricardo foi confirmado, né? Ele pegou o time, deixou ainda o Valdir, teve aquele jogo contra o Fluminense. Quem lembra daquele jogo que o Valdir, né, tocou, o Vasco venceu o Fluminense e aí o Vasco começou a dar uma guinada e terminou o ano de 2017 com foguetório em São Januário e a volta para a Libertadores. Era mudança ali, né, de presidência, né? O Campelo assumiu em 2018 com muita dificuldade, sem grana no caixa, e o Zé Ricardo acabou fazendo uma Libertadores muito ruim pelo Vasco, né? A verdade é que o Campelo fez praticamente um desmanche, fez umas contratações que não deram certo, como o zagueiro Eraso, né, meu irmão? Eraso e Paulão da Libertadores tivemos, meu irmão. O vascaíno teve que aguentar e o Vasco acabou, né, saindo da Libertadores. O Zé Ricardo chegou um momento que pediu para sair, não foi nem mandado embora, pediu para sair porque acreditava, né, que não estava mais ajudando o clube, apesar da gente na época não querer a saída do Zé Ricardo. Galera, o Zé Ricardo tá super empolgado. É a primeira chance do Zé Ricardo montar um elenco desde o início, por isso nem aquele ruído que houve na proposta do Vasco. O Vasco mandou uma proposta com o jurídico, né? Depois o financeiro do Vasco pediu para rever a proposta, causou ali um ruído, né? Uma coisa meio chata, mas o Zé Ricardo está muito empolgado em ter um trabalho para começar do zero. Essa aqui é a verdade. O Vasco tem hoje aí, vai precisar aí de pelo menos 10, 12, 13 contratações, para não falar de um número até maior, né? Vai rolar uma análise dos nomes que o Vasco tem, por exemplo, Leandro Castan fica ou vai embora, né? Castan, lembrando que
tem contrato até o final do ano, inclusive rolou aí uma coisa também, mais uma, né? Parece que o Castan, quando vai para a rede social, acaba sempre escorregando numa casca de banana. Ele deu parabéns, né, para o Corinthians, né? 10 anos do Campeonato Brasileiro de 2011, ao qual ele estava lá, né? E aquele campeonato, alguns torcedores do Vasco ficaram chateados porque aquele campeonato foi um campeonato que o Corinthians estava brigando contra o Vasco, né? Eu, cara, confesso que não vejo problema, né? Eu acho que o problema do Castan é outro, meu amigo. Castan fez um ano ridículo, faltou culhão para ser o verdadeiro capitão do Vasco, e eu acho que chegou a hora do Castan dar espaço, né? Dar espaço na folha também para novos nomes, né? Seria bom para o Castan e para o Vasco, apesar de achar que o Castan, saindo do Vasco, né, jogando ao lado de um bom zagueiro, vai fazer um bom ano, sem dúvida nenhuma. Rapaz, galera, o Zé Ricardo, cara, quem não lembra, o Zé Ricardo veio da base do Flamengo, né, cara? Ele jogou, ele treinou, né, as categorias de base do Flamengo. É um cara que tá super acostumado a lidar com a meninada, né? O Vasco que tem hoje a base ali, né? Como dizem muitos, a base forte, muita gente está duvidando, né? Mas o Zé Ricardo vai poder fazer uso da base, já que sabe lidar com a molecada. Mas quem lembra do time de 2018 do Zé Ricardo, 17/18, cara, o Zé Ricardo não usava muitas peças da base. Se você for ver o time que jogava com o Zé Ricardo, tinha ali 2, no máximo 3 peças. Tinha um Paulinho, que na verdade era um reserva/titular, né? A verdade é que o Zé Ricardo deve buscar um time mais cascudo para a Série B. O Vasco deve montar um time com mais corpo, um time mais forte, um time querendo mais depois desse ano de 2021, que a gente tinha umas peças, né? Peças já consagradas, mas que não vinham bem, né? Peças que praticamente vieram para o Vasco, né, de férias, né? Passaram tempo no Vasco e agora estão indo embora e provavelmente vão arranjar outros clubes. O Vasco que corre para montar a sua estrutura do futebol, né? O Vasco que tenta agora um coordenador técnico depois de dar tudo errado com o Ricardo Gomes, né? Ricardo Gomes estava praticamente fechado. O presidente chegou a anunciar, né, na internet que o Ricardo Gomes estava vindo para o Vasco, mas a verdade é que o Vasco deu um passo atrás e agora o nome que ganha força é o nome de Fernando Praz, para fazer o meio-campo entre o presidente, né, e o elenco, né? Ele que, jogou até pouco tempo atrás, tem vivência de Europa, tem vivência de Vasco, né? É um cara que foi capitão, né? Capitão, inclusive, da Copa do Brasil do Vasco. Então, é um cara que pode sim ajudar muito no vestiário do Vasco. Outra posição que o Vasco corre para preencher é a de executivo de futebol. E aí tá muito difícil, porque o Vasco dormiu no ponto, né? Acabou perdendo o Alexandre Matos, né? Teve dificuldade de contratar alguém e os nomes que sobraram são nomes que não enchem os olhos, pelo menos dos torcedores, né? Tem nomes aí, galera, como Newton Drummond, né? Tem nomes aí, né, como Pelaipe. Pelaipe, galera, esse Pelaipe trabalhou no Vasco, hein? Quem lembra? Trabalhou com o Zé Ricardo, né? Trabalhou no Flamengo. É um cara que é simplesmente, cabeça dele, ele tem, ele é um cara que bate de frente com o jogador, é um cara que tem essa dificuldade, mas é um cara que tem lastro no futebol. Dá no Botafogo de São Paulo, né? Pelas notícias que vem de São Paulo, é um cara que não está muito querido no clube, né? Mas é um cara que ganha força aí dentro do Vasco. Chegou a se falar no Angione também, mas a verdade é que o Paulo Pelaipe é o nome mais forte nos corredores de São Januário, galera. Fora isso, vamos começar agora, né? O Zé Ricardo já está conversando com o Salgado para montagem do elenco, galera. Agora é montar o elenco, né? Ir analisando peça a peça. Eu realmente espero que o Zé Ricardo não mantenha essa galera que jogou esse ano, né? Um ou outro, no máximo, quem tem contrato. Nomes, por exemplo, como Léo Matos, por mim, iam embora, apesar de ter contrato, né? Conversaria com o Léo Matos. Acho que o Léo Matos é um cara que, não se adequou ao futebol brasileiro, tá pesado, mas tem contrato até o final do ano, tem chance de ficar assim como o Leandro Castan, como o Ricardo Graça.
e outros mais. Tem a situação do Fernando Miguel, por exemplo, o Vasco vai precisar de um goleiro, mas alguns nomes começam aí a ser especulados, inclusive para a posição de goleiro. O nome do goleiro Jailson, jogador do Palmeiras, o Palmeiras já avisou que não vai ficar com o Jailson, e esse nome foi especulado no Vasco. Queria saber de você, o que você acha do Jailson? Cara, eu vou dar minha opinião aqui. O Jailson foi um cara que, durante esse tempo no Palmeiras, nunca foi titular absoluto, teve seu período de titularidade, baita goleiro, mas eu confesso que eu fico meio com o pé atrás com o Jailson, com 40 anos para jogar uma temporada inteira, né? Inclusive na Série B, que tem longas viagens. Eu não apostaria no Jailson, eu tentaria um goleiro mais novo, né? Tentaria investir num goleiro mais novo. Outro nome que o torcedor vascaíno pede muito e que foi aí sondado é o nome do Edu, né? O Edu do Brusque, vascaíno, artilheiro da Série B. E o Edu, cara, o Edu foi procurado e disse que tem 2 clubes procurando eles. Quando indagado se um deles era o Vasco da Gama, ele desconversou, falou que não podia falar, mas a verdade é que é muito difícil o Edu vir para o Vasco. O Edu está em alta, Edu provavelmente vai ter proposta da Série A. E o Vasco, galera, não tem grana para casar. Conta a favor do Vasco o desejo do jogador. O sonho dele é jogar no Vasco, então o Edu, né, quem sabe aí não pinta em São Januário. Galera, eu queria trazer um nome aqui, né, que rodou aí na boca do vascaíno, né? Não foi sondagem, o Vasco não procurou esse jogador, mas eu queria trazer aqui como uma oportunidade de mercado. Nome de Yuri Castilho do CSA. Dá uma olhada nesse cara. Esse cara é bom de bola demais. Forte, joga pelas pontas, joga como 9, sabe fazer gol e poderia sim ser um dos nomes a compor o elenco do Vasco em 2022. A gente vai tentar trazer sempre aí, né, oportunidade para o Vasco trazer um jogador que tenha custo baixo, né? A gente tem que entender o momento do Vasco, mas que possa agregar para o Vasco em 2022. Tem muitos bons nomes na Série B que poderiam vir para o Vasco. Beleza, galera? Essas são as notícias que eu queria trazer aqui para você hoje, tá? Se você chegou até aqui e não deu like, não dá mole, meu irmão. Dá o like, comenta aqui o que você achou desses pontos que a gente tocou aqui no programa de hoje, porque hoje, galera, hoje tem sorteio de uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter. Não fica fora dessa. Já dá o like, já comenta. E hoje à noite você fica aí com a resenha do Bigode, onde ele vai sortear essa camisa maneira. Beleza? Corre na descrição do vídeo e veja como você faz para concorrer a uma viagem ao Rio de Janeiro para conhecer São Januário e assistir o Vascão com tudo na faixa. Me despeço por aqui. Saudações vascaínas. Aqui é muito Vasco.